frente com a nossa pauta, vamos lá para a Assembleia aqui do Estado. Os deputados estaduais têm apenas 4 projetos para discutir e aprovar na tarde de hoje. E a Beatriz Freire está por lá. Ela está, inclusive, hoje do lado de fora, com o Palácio Iguaçu atrás dela. Quem está na live pode ver. Boa tarde, Bia. Como é que tá o clima por aí? Oi, Marco, Gia, boa tarde para vocês e para todos. Eu coloquei o Palácio Iguaçu aqui no meu fundo, atrás de mim, no meu cenário, porque daqui a pouco eu vou falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é enviada pelo Executivo para a Assembleia Legislativa. Mas o clima aqui na Alep, apesar de toda a correria para aprovar aquele monte de projetos, de mensagens do Executivo antes do início ali da legislação eleitoral, é um clima muito tranquilo, sem discussões muito calorosas. A gente tem sessão extra prevista na pauta hoje, também teve sessão a mais na CCJ. Apesar disso, a Comissão de Constituição e Justiça não discutiu nenhum tema polêmico. São assuntos relacionados às próprias matérias que foram enviadas pelo Executivo e também até aquelas pautas para instaurar datas comemorativas, homenageando profissionais de uma área ou de outra, que precisam também tramitar pelas comissões. Então tem de tudo, essas mensagens do Executivo e também os assuntos mais banais, eu diria assim. Olha, a gente sabe que tem ali essa legislação eleitoral, mas também tem um outro detalhe aqui na Assembleia Legislativa, que é o recesso parlamentar. Passa a ter uma mini férias aí para os deputados a partir do dia 15 de julho. E até essa data, eles precisam ter votado e tramitado por completo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que estipula qual vai ser a arrecadação do Estado e como esse valor deve ser gasto. Para 2023, a matéria que foi enviada em abril desse ano especifica em torno de 58 bilhões de reais para a arrecadação do governo do Paraná para o ano que vem, e aí em torno de 36 milhões devem ser gastos com o pagamento das progressões, dos salários, folha mesmo de pagamento do governo do Estado. É uma fatia bem significativa. E também tem os orçamentos vinculados da própria Alep e do Judiciário. Desse valor aí dos 58 milhões, 5% vem para o Legislativo. O Legislativo fica com uma parte e repassa 1,9% para o Tribunal de Contas. O Judiciário fica com 9,5% e o Ministério Público com 4,1%. Eu separei essas porcentagens dos poderes porque justamente hoje teve uma reunião envolvendo o presidente da Assembleia Legislativa, o governador do Paraná e também os representantes dessas instituições aí jurídicas para falar, segundo Adhemar Traiano, sobre a LDO. Vamos ouvir o que o presidente aqui da Alep falou sobre esse encontro e depois, logo na sequência, também sobre a lei orçamentária. Essa é uma reunião, na verdade, onde nós fomos a convite do presidente do Tribunal de Justiça e do Ministério Público para fazermos tratativas em relação à LDO. Anualmente sempre se promove reuniões porque há uma harmonia entre os poderes e sempre se conversa em relação à LDO que veio à casa, a construção de propostas que possam, na verdade, atender os interesses. Nós já temos uma LDO aqui definida. Está aí, portanto, esse posicionamento dele a respeito, né, dessa reunião e também tem um outro trecho explicando, né, o prazo de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá aí, portanto, Bia, nós estamos sem essa sonora aqui, mas a gente já compreendeu bem a situação por aí. Agora, eu tô curioso, você não tá dentro da Assembleia hoje, mas acho que você recorda rapidamente. Como é que tá a frequência, hein? Tá cheio o plenário ou não? O plenário começa muito vazio, Mark. A sessão ela se inicia com mais ou menos 14 parlamentares. Lembrando, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, são 54. Então, começa ali com 14, porque é o momento do grande expediente, do pequeno expediente. Os inscritos, eles têm a fala. E aí o que acontece é que poucos participam, poucos acabam tendo interesse de ouvir o que o próprio colega vai falar ali na tribuna. Aí depois disso, o que a gente vê é a casa começando a ficar mais cheia conforme a hora da votação aumenta. No meio da tarde ali passa então para mais ou menos 35, 34 parlamentares, era como estava ali a lista de chamada até o momento que eu saí aqui para fora, e no momento da votação deve aumentar um pouco mais, chegando perto dos 54, mas costuma ter faltas. Eu nunca vi a Bia entrar hoje, perdão, só para complementar, eu nunca vi a Bia entrar com mais de 40. Eles surgem aos pouquinhos ali, mas com mais de 40 sentados eu nunca vi, não recordo pelo menos.
Ô, Bia, eu quero dizer uma coisa para você. Eu, quando fui aluno no Colégio Estadual do Paraná, depois de universidade e tal, eu não era um gazeteiro famoso. Eu era assíduo e tal. Depois, nessa vida de televisão, a gente sabe, tem que chegar antes no estúdio, tem que se preparar, não pode gazear, não pode faltar. Então, como sou pré-candidato, quero fazer aqui um compromisso com você. Caso eu esteja qualificado para estar no plenário ano que vem, eu quero dizer a você que eu não vou faltar, porque eu acho que isso é uma tunga ao bolso do povo brasileiro e paranaense. Porque o sujeito é pago para estar lá, eu estou enganado. Não, ele é pago para estar no expediente e não para ficar zanzando. E quando o colega fala, o colega é um legislador e um fiscal. Você falou agora há pouco em lei orçamentária. Se alguém já usou a palavra lá e é um especialista em lei orçamentária, tem 2 ou 3 deputados, a maioria não sabe nem do que está falando. É bom que se frise, a maioria está lá e fica vendo o TikTok, mas tem alguns que são muito qualificados em termos de legislação orçamentária. Portanto, os que vêm em TikTok deviam estar sentadinhos lá olhando para aprender. Agora, Gê, é importante falar o seguinte, não tem problema nenhum o deputado não ser especialista, mas ele tem que contratar um especialista, ele tem verba de gabinete para isso. O problema é quando eles usam para outros fins essas verbas, né, e não contratam pessoas aí competentes para ajudá-los, auxiliá-los. É para isso que serve a tal da verba de gabinete, os caras comissionados, para contratar quem ajude a tocar o processo. Mas, infelizmente, não é isso. É um cabidão de emprego, viu, Gê? Pois é, mas a sociedade precisa, Mark, discutir isto. Não é só eleger o deputado. Porque o deputado ele não paga ninguém, ele é um repassador de dinheiro público. E aquele dinheiro que existe no gabinete, cada deputado custa 100 e poucos contos por mês, né? Como cada senador custa 1 milhão e tal, eu não sei se é só 100 e poucos contos que custa um deputado. Mas, de qualquer maneira, ele tem os honorários que ele percebe para ser o representante da população e tem uma série de pagamentos no seu gabinete para ter uma estrutura, porque é evidente, às vezes o sujeito é um humorista, como o presidente, por exemplo, da Ucrânia, era um humorista. Então ele sabe fazer piada, sabe fazer graça e tem sua popularidade por isso. Não significa que ele deva ser um especialista em economia. A gente entende isso. Mas quando ele vai votar a lei orçamentária do Estado, a LDO, ele deve saber o que está fazendo. Ele recebe para isso. E o seu gabinete também tem que estar instrumentalizado para que quando ele votar, ele possa votar de acordo com o interesse de quem o mantém. São funcionários públicos pagos pelo dinheiro do povo. É isso. É isso.